Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre envoltórios celulares. Um tema que recorre, cai muito aí no Enem, tá? Bom, pessoal, primeiramente a gente vai falar aí dessas estruturas. Como vocês estão vendo, é uma célula. Como a gente sabe, pessoal, a célula é uma estrutura microscópica, tá? Que foi descrita lá primeiramente por Robert Hooke, né? Que ele foi analisar um corte de cortiça. De preferência, ele analisou um corte de um vegetal. Só que esse corte, ele estava morto. Então, quando o Robert analisou esse corte, ele não tinha vida, né? Então, ele não viu a complexidade de que uma célula tinha. Tá? Então, célula em latim quer dizer célula, pequeno compartimento, tá? E aqui são as estruturas de uma célula. Primeiramente, pessoal, a gente vai falar, né, membrana plasmática, que é uma das estruturas, citoplasma e o núcleo. Acontece, pessoal, que essas três estruturas, normalmente a gente fala que todas as células têm o quê? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Acontece que essa informação ela chega a ser um pouco incorreta. Por quê? No decorrer das nossas aulas, a gente viu o quê? Que os procariontes não têm núcleo. Então, o correto é dizer o quê? Que todas as células têm membrana plasmática, citoplasma e material genético. Se tem ou não um material, né, delimitando ali o núcleo. Então, essas são as estruturas que a gente vai analisar durante as nossas aulas. Então, a primeira das estruturas que a gente vai analisar é a membrana plasmática. Como vocês estão vendo aí na imagem, a membrana plasmática é o que delimita a célula, é o que protege, tá? É ela que faz o controle da entrada e saída de substâncias. E esse controle, pessoal, recebe o nome do processo de permeabilidade seletiva, tá? O que quer dizer o quê? Permeabilidade, que ela é permeável, tá? Entrando substâncias e saindo. Seletiva, ela seleciona quem entra e quem sai. Inclusive, essa é uma das funções muito importantes, pois é a partir desses processos que nutrientes entram dentro da célula, oxigênio, e faz com que a célula mantenha-se viva, tá bom? Então, membrana plasmática, pessoal, olha os sinônimos. Pode ser chamada de membrana citoplasmática ou plasmalema, tá? São nomes aí que podem aparecer na prova de vocês. Presente em todos os tipos de células e é visível somente ao microscópio eletrônico, tá? E aqui, pessoal, temos os componentes. Como vocês podem ver, tem duas camadas de fosfolipídios. Para vocês aí que estão vendo na imagem, não tem essa partezinha roxa? Isso aí é um fosfolipídio. Então, temos uma camada em cima e embaixo temos outra camada, sendo chamada de bicamada fosfolipídio. E essas estruturas aí, ó, esse fosfolipídio, ele tem a parte da cabeça e duas caudas. A parte da cabeça, pessoal, é considerada hidrofílica. Hidro vem de água, fílica, afinidade. Então, essa parte tem afinidade com a água. Já as caudas, que é composto por ácidos gráficos, eles são hidrofóbicas. Hidro de água, fóbia, né? Fobia, medo. Então, não tem afinidade com a água. Então, ele fica aí para a parte de dentro. Como vocês podem ver também, temos o colesterol, que é uma estrutura muito importante aí que compõe essa membrana plasmática. E temos a proteína. Como na imagem vocês estão vendo, temos dois tipos de proteínas. Temos a integral e a periférica. No caso da integral, pessoal, é ela que vai compor as duas camadas, tá? Ela vai se estender entre as duas camadas. Qual é a sua importância? Primeiro, ela que faz o transporte de moléculas maiores para dentro da célula, coisa que a outras estruturas não conseguiria fazer. Então, precisa dessa proteína integral. Já a proteína periférica, ela fica ali nas extremidades também. Ela ajuda ali no transporte, na comunicação, tá? Das moléculas também. Então,
Esses aí são os componentes. E logo abaixo, pessoal, temos o modelo de mosaico fluido, que foi descrito assim. O modelo mosaico fluido, ele é como se fosse uma tapeçaria de várias moléculas, como a gente viu aí, ó. Tem proteínas, tem colesterol, certo? E esse mosaico fluido, ele se movimenta, tá? E esse movimento é muito importante para manter o papel aí de barreira da membrana plasmática, tá? E, é claro, permeabilidade seletiva, ela seleciona quem entra e quem sai. Com isso, pessoal, a gente tem alguns envoltórios externos à membrana plasmática. Como vocês estão vendo aí na imagem, tem a bicamada lipídica e mais acima a gente tem um envoltório, que é chamado de glicocálice, que é presente nas células animais e de muitos protistas, tá? Isso aí, pessoal, são umas cadeias, né, de carbonos que estão ligados à proteína, recebendo o nome de glicoproteína. Elas podem se ligar também a lipídios, receber o nome de glicolipídios, tá? Então, do grego, que quer dizer glicídios, tá? E do latim, quer dizer envoltório. Tem funções muito importantes também. Constitui uma barreira contra agentes físico e químico do meio externo, confere às células a capacidade de se reconhecerem. Olha só que importante, pessoal. Nos casos, por exemplo, de transplante e enxerto, são os glicocálices que fazem o reconhecimento da célula. Então, se a pessoa vai receber um transplante de alguma célula, de um órgão, ela é responsável para fazer o reconhecimento, tá certo? Então, se ela recusar a célula, ela manda os linfócitos, no caso do transplante, né, para destruir e invadir a célula. No caso das transfusões de sangue, ela também faz o reconhecimento. É por isso que nós temos aí o tipo A, o tipo B, o tipo AB, o tipo O. Então, ela que reconhece as células sanguíneas também, tá? E forma uma malha que retém nutrientes e enzima ao redor das células. Então, ela é muito importante. Temos um outro envoltório externo, a membrana plasmática, que recebe o nome de parede celular. Ela é presente na maioria das bactérias, nas cianobactérias e alguns protistas, nos fungos e nas plantas, que a gente vai ver agora. Então, no caso da parede celular, ela é diferente da membrana plasmática. Por quê? Lembra que eu falei que a membrana plasmática é permeável e seletiva? A parede celular não. Ela não tem esse controle. Substâncias entram e saem sem nenhum controle, tá? Então, essa é a diferença. Nas bactérias, essa parede celular vai receber um outro nome, chamado de peptidoglicano, tá? Então, além da parede celular, existem algumas bactérias que recebem o nome de cápsula. E essas bactérias, né, são chamadas de capsuladas, tá ok? Nos protistas, a parede celular recebe o nome de sílica, né, ou celulose. Nos fungos é quitina, nas plantas, celulose também, tá? No caso das plantas, pessoal, como vocês estão vendo aí na imagem, ela tem duas paredes, primária, secundária. No caso da primária, ela é mais fina, porém ela tem seu valor. Ela é flexível, ela é resistente e permite o crescimento da planta. Já a parede secundária, ela é mais espessa, certo? E ela é composta principalmente por uma substância chamada de lignina. Quem já ouviu falar sabe que a lignina é um componente muito abundante na madeira e ela exerce uma função biológica, que é contra a oxidação dos tecidos vegetais e contra alguns micro-organismos, tá? Então, são muito importantes aí também a parede celular. Então, o que torna a membrana celular fluida, né? O que faz essa fluidez acontecer? Primeiramente, temos três situações. Temos a temperatura, colesterol, ácidos graxos, saturados e insaturados. No caso da temperatura, como vocês estão vendo aqui, no frio, pessoal, elas ficam muito juntas, ela fica rígida, e pode até quebrar. Então, no frio, elas estão muito unidas. No quente, elas ficam separadas. Então, a temperatura vai influenciar do quê? Os movimentos dos fosfolipídios, tá? No frio é rígido, não tem fluido, ele pode quebrar.
Já no quente é muito fluido, né? Passam muitas substâncias porque tem essas lacunas aí e não vai manter a forma da célula. Já o caso do colesterol, que é um dos componentes, e ele exerce uma importante função. Tá vendo aqui o colesterol entre os fosfolipídios? Pois é, no frio, pessoal, ele impede que as células eles ficam muito compactadas, impedindo que gases simples, né, possa penetrar na célula. Então, ele meio que ajuda a esses gases entrar. Se não tivesse esse colesterol, consequentemente, seria difícil, tá? Já no caso, quando está quente, o que o colesterol faz? Ele impede que os fosfolipídios se separem muito. Então, ele meio que tenta unir ali para que não fiquem lacunas muito grandes e substâncias estranhas entrem na célula. Então, o colesterol ele é muito importante aí, tá? No caso dos ácidos graxos saturados, como vocês estão vendo aí na imagem, eles têm as caudas retas, né? Ou seja, eles são fáceis de se compactar. E se eles são fáceis de se compactar, a gente sabe que não tem o fluido. Então, isso, né, é um ácido gástrico saturado. Já o insaturado, ele tem essas dobras nas suas caudas, tá? E quando tem essas dobras nas caudas, faz o quê? Dificulta que ele se une muito. Então, o fluido, né, ocorre melhor do que o saturado, tá? E é muito importante, pessoal, pois ele influencia muito. No caso, se a membrana plasmática tivesse problema, nesse caso da fluidez, né, de absorver e reter substâncias importantes, o que aconteceria com a célula? Bom, surgiria muitas doenças, tá? E uma delas é o mal de Alzheimer. Sim, estudos explicam que cria-se uma barreira, placas, né, em cima dessa camada fosfolipídio, que impede a comunicação dos neurônios. Então, se os neurônios não estão se comunicando, consequentemente, eles vão morrer, dando consequência aí aos sintomas do mal de Alzheimer, que é o quê? Perda de memória, né, encurtamento do cérebro. Então, isso são consequências que vêm tendo problema aí da bicamada lipídica, tá certo? E como é que acontecem os processos de troca entre a célula e o meio externo? O que acontece? Como é que ela faz essa permeabilidade? Bom, primeiramente, pessoal, para podermos entender esses mecanismos de troca, precisamos ter um pouco de noção a respeito de concentração de uma solução. Vamos falar um pouco disso aí. Na imagem, vocês estão vendo aí água, sal e a mistura de água e sal. Pessoal, a água é o solvente, tá? Que inclusive a água é considerado solvente universal. Ela consegue dissolver muita coisa. Já o soluto, né, é o que é dissolvido no solvente. Que em conjunto eu vou ter uma solução, tá? Então a solução é a união do soluto e o solvente. Acontece, pessoal, que vai variar a sua concentração. Se tem muito soluto, se tem pouco soluto, como é que isso se chama? E nesse caso a gente tem três situações. Temos o hipertônica, que quer dizer o quê? Tem muita concentração, ou seja, muito soluto, recebe esse nome, hipertônica. Isotônica, que quer dizer igual, está em equilíbrio, tá? E, consequentemente, hipotônica é uma quantidade inferior, ou seja, tem pouco soluto. Esses nomes, pessoal, são importantes para vocês conseguirem entender os próximos tópicos do assunto, tá? Então, continuando aqui. Então, os processos de troca entre a célula e o meio externo, pessoal, ele acontece em três categorias. Temos o transporte passivos. Isso aí, pessoal, acontece sem gasto de energia, a gente vai entender como é que isso acontece. E é dividido em difusão simples, difusão facilitada e osmose. Não é nada um bicho de sete cabeças, é tranquilo, tá? Transporte ativo, que quer dizer o quê? Com gasto de energia, são consideradas a bomba de sódio e potássio, tá? E por último, temos um transporte em blocos. É a entrada e a saída de substâncias grandes demais para atravessar a membrana. E se divide em dois. Temos a endocitose e a exocitose, tá? Tranquilo também.
Bom, pessoal, nessa parte aqui a gente vai deixar para uma outra aula. A gente vai falar de cada uma dessas estruturas aí, tá? E agora a gente vai para uma questão. Essa é uma questão do Enem de 2019 e olha só como é que ele cobra. A fluidez da membrana celular, ela é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Lembra que eu falei? Quando os fosfolipídios ficam muito relacionados, muito compactados, não tem quase fluidez. Isso dificulta muito. E ele ainda te coloca uma imagem aqui mostrando a insaturação da cauda, tá certo? Então, indo para as alternativas, é a seguinte. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez, pessoal? Então, olhando aqui para a imagem, qual delas tem mais fluidez? A1, a gente já vê aí que as cadelas elas estão muito compactadas. Então, tu já eliminaria ela, porque ela não tem fluidez, porque a gente viu lá atrás, porque elas estão muito compactadas, o que dificultaria muito, né? Você prestou atenção que a 4 e a 5 são muito longas? Pois é, já é outra característica que dificultaria, né, a passagem desses fluidos. Então, tu já eliminaria aí de cara a 1, a 4 e a 5. Então, tu ficaria entre a 2 e a 3. Olhando para a 2, opa, tem muita insaturação. Então, tem a maior fluidez. E por que não seria a 3? A 3, vocês estão vendo que tem cadeias saturadas? Então, meu amigo, não seria essa. Então, a resposta correta é a alternativa 2, tá certo? Então, pessoal, é assim que acaba caindo na prova de Enem de vocês, tá? Aqui a gente encerra por hoje. Não esqueça de acessar as nossas plataformas, onde tem todos os nossos materiais e acessos aos nossos conteúdos, tá? Até a próxima e tchau, tchau!